O que está acontecendo? Recém-impossado senador pelo Paraná, Sérgio Moro, do União Brasil, apresentou uma solicitação lá no Congresso Nacional para desarquivar uma proposta que altera o Código de Processo Penal para liberar a prisão depois da condenação em segunda instância. Vamos ouvir o que ele disse. A prisão em segunda instância é fundamental para a gente quebrar a impunidade dos crimes no Brasil. Não só a corrupção, mas todos em geral. Isso, infelizmente, foi revisto pelo Supremo Tribunal Federal em novembro de 2019. Resultou na soltura, infelizmente, de vários criminosos e tem gerado esse déficit de punição de quem comete um crime. Quem cometeu o crime tem que ser responsabilizado. Essa é uma matéria que já foi apresentada lá no Senado Federal, já foi inclusive aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, que é a CCJ do Senado, ainda em dezembro de 2019. Mas ela ficou lá. Depois que passou pela CCJ, o então presidente da casa não pautou essa discussão para o plenário. Então, como existe uma regra também lá no regimento interno, que se em mais de 120 dias essa pauta não é discutida entre todos os parlamentares, ela é arquivada. E foi isso que aconteceu, não teve andamento por lá. Essa foi uma pauta que foi arquivada no Senado Federal, um projeto então apresentado em 2019, inclusive por um outro senador paranaense também, Riva, o Oriovisto Guimarães, do Podemos, que segue lá na casa. A proposta de prisão em segunda instância foi desmembrada do projeto de lei anticrime, porque na época havia bastante resistência ao chamado pacote de propostas que estabelecia aí essas medidas contra a corrupção, contra o crime organizado, também crimes praticados com grave violência. E lembrando que essa é uma série de medidas que foram elaboradas pelo senador Sérgio Moro, que à época estava à frente do Ministério da Justiça durante o início do governo do presidente Jair Bolsonaro. Então lá em 2019 mesmo. E aí agora como é que funciona, né? Para que esse desarquivamento dessa proposta realmente aconteça, Sérgio Moro vai precisar do aval de 27 senadores, ele e mais 26. Então 1/3 da casa e 1/3 dos parlamentares que fazem parte da casa. O senador Sérgio Moro também falou com a nossa equipe que sabe que essa vai ser uma pauta bastante difícil, que ela encontra resistência ali no Senado Federal, mas que ele vai continuar batalhando por ela porque acha que é fundamental para o país. Vamos ouvir. O Brasil tem um problema crônico com corrupção e também com impunidade da corrupção. Dinheiro público que é desviado, que não é aplicado na finalidade pretendida, são governos ineficientes, aquele fenômeno que se chama captura do Estado para interesses privados. Então é necessário a gente ter uma resposta. Claro que a corrupção também se combate com prevenção, com transparência, nomeando boas pessoas para os cargos públicos, mas precisa ter também o castigo para aqueles que desviarem. Então é uma pauta fundamental, pode ser difícil, mas nós não viemos aqui para ter vida fácil. Bom, e esse é o assunto da nossa enquete. Você pode participar com a gente lá no canal Jovem Pan Grupo RIC. Por enquanto, Riva, 100% dos nossos ouvintes estão votando que sim, que eles são também a favor da prisão em segunda instância. E aí, só caso fique alguma dúvida para alguém que nos acompanha, né? O que a gente está falando de prisão em segunda instância? Hoje em dia, uma pessoa só pode ser presa depois que acontece o chamado trânsito em julgado, ou seja, quando não cabe mais nenhum tipo de recurso. A segunda instância, você ainda pode levar um recurso para as casas superiores, então para o Supremo Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal Federal. E aí, o que o Sérgio Moro defende é que essa prisão possa acontecer ainda nessa situação. Você ainda pode recorrer ao STF, ao STJ, mas tudo bem, você já pode ficar preso e começar a cumprir a sua pena. É isso, né? E ela é descontada no final depois, quando Exatamente. Ela é garantida. Eu sou super a favor. O STF, historicamente, ele era a favor. Anos e anos e anos e anos e anos a favor da segunda instância. Foi o contrário. Alguns anos, volta a ser a favor. Depois volta a ser contrário de novo. E a leitura a gente sabe qual foi feita. A leitura foi feita para liberar o presidente da República para que ele pudesse concorrer à eleição. Esse é um fato. Por quê? Colocaram ele na cadeia pela segunda instância. Quando aqui no Tribunal Regional da Terceira Região, da terceira ou quarta região, não me lembro aqui no Sul, acho que terceira região, confirmaram. Aquele juiz que é aqui de Curitiba e tal, aquele desembargador, confirmou. Prenderam. Aí sobe e tudo mais.
O mesmo STF que tirou o Lula em 2018 da disputa, colocou em 2022 por birrinha de um dos seus integrantes, que era super favorável à Lava Jato, e por ego começou a ser contra a Lava Jato e contra o juiz Sérgio Moro. Até então, juiz. É só você ver qual é o mais apavonado de todos lá. É quarta aqui, né? É da quarta região. TRF 4. 4. É só você ver qual é o mais apavonado de todos os juízos, o que mais aparece coisa, que você vai saber de quem eu tô falando. Foi assim que aconteceu. Foi por isso que aconteceu. Foi dessa forma que aconteceu. Agora, algumas coisas que já eram ponto pacificado no STF, elas nem deviam voltar à pauta, como a prisão em segunda instância, que todos defenderam durante um tempo. Como é que volta assim? Como é que muda assim? Não é? Aí você tem insegurança jurídica dentro do nosso país. Eu sou extremamente favorável, principalmente em crimes hediondos, a prisão em segunda instância. Pelo menos nos crimes hediondos. Camarada que cometeu um assassinato, certo? Julga, condena e acabou. Em alguns casos, inclusive, já na primeira instância, ele já sai preso, né? Em alguns casos que já é aí assim. tem a prisão preventiva também, às vezes, quando são casos e casos, né? Mas é que a grande bandeira de Sérgio Moro é com relação à corrupção. Então, há casos de políticos, muitas vezes, que continuam soltos, recorrendo. É porque esses tribunais superiores, eles são tribunais de confirmação. Confirma-se ou não se confirma, porque a essência das decisões é muito difícil de serem mudadas do juiz de primeira instância, mas são muito difíceis. São muito difíceis. Então é de confirmação, de revisão, para o que precisa. Então, se a segunda instância já revisou, em alguns casos não havia nem necessidade de chegar numa terceira instância, né? Mas aqui no Brasil, nessa mistura, que é um pouco do direito romano, um pouco do direito londrino, essa é uma característica do direito londrino, que é um pouco de uma leitura grega da advocacia também, que o Brasil é uma mistureba de tudo. Se acaba trazendo doutrinas de todos os cantos e tal, e a pessoa pode recorrer até lá ao STF, quem tem dinheiro. Veja que só chega ao STF quem tem dinheiro. O Zé das Couves não chega. Chega quem tem muita grana. Ou seja, você possibilita a quem tem dinheiro, a quem tem mais, a quem tem o poder financeiro de não ser colocado atrás das grades para a ressocialização, né? A cadeia serve para isso, para ressocializar um preso. Isso é só uma forma de que você deixa mais dividido o país. Quem não tem dinheiro é preso, o pobre é preso. Preto, pobre, favelado é preso. É assim que é no Brasil. E quem tem dinheiro e tem recurso não vai pra cadeia. Então você divide a sociedade. E a justiça, na sua essência, ela é cega, ela não olha CPF, ela olha o crime. Ela personaliza a pena, mas ela olha o crime cometido. Quem cometeu o crime? Não sei. Quem cometeu, a gente vai ver e vai dar condenação. Vai se tornar um apenado. É o que foi feito. Você não deveria dar o peso quem fez. Não, é o que se fez. O CPF não devia entrar em consideração. Depois de visto o que foi feito, como foi feito, você dá a condenação para a pessoa. A prisão em segunda instância precisa ser discutida. Mas ele fala principalmente de corrupção. E quem é que comete as maiores corrupções nesse país? Os parlamentares. Quem está fazendo a lei? Aí! Essa que vai ser a grande discussão. Até o Moro falou ali, né, na entrevista que ele deu para nossa equipe, que ele sabe que não vai ser vida fácil para conseguir todas essas assinaturas. Ele precisa de 27. Será que consegue, Riva? Um terço até para desarquivar pode ser que consiga, mas para tramitar, eu duvido. É isso, essas 27 assinaturas são para que o projeto volte a tramitar na casa e possa ser pautado de novo lá em plenário, para que todos os parlamentares discutam isso, né? Então, para o desarquivamento, ele precisa de 27 assinaturas.